alguma coisa aí? Boa noite, a paz do Senhor. A gente teve uns probleminhas técnicos aqui para transmitir. Essa é a primeira vez que a gente faz uma transmissão da Escola Bíblica, uma live no YouTube. Então, me perdoem por algum tipo de problema técnico. A gente está com o chat também ligado aí. Para quem está entrando e acompanhando com a gente, o chat, você pode fazer suas perguntas online se você quiser durante a aula. Eu vou deixar um tempinho no final para a gente falar sobre as perguntas que vocês podem ter, ok? Então, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Ok. Paz, Pastor Mauro. Ok, vamos lá. Eu não vou olhar aqui as perguntas, nem o que está acontecendo nas mensagens por enquanto, tá? A gente vai seguindo com a escola bíblica e depois eu vou deixar um momento para nós falarmos a respeito das possíveis questões, ok? A gente vai falar hoje sobre um tema que é a parábola do semeador. Vamos seguir então. Deixa eu só mudar aqui. Então o tema da nossa escola bíblica hoje é a parábola do semeador. Por que é que a gente decidiu falar a respeito disso, né? Qual é o objetivo de nós falarmos sobre a parábola do semeador? A parábola do semeador é uma das parábolas que Jesus contou para ilustrar uma verdade eterna, né? Uma verdade espiritual. Né? E nós decidimos abordar esse tema hoje justamente porque a gente precisa ter noção da qualidade da semente e da qualidade da terra do nosso coração. Eu coloquei aqui alguns objetivos, que são os objetivos básicos que eu gostaria de abordar aqui com esse tema, que é refletir sobre o uso das parábolas, refletir sobre a apresentação do texto e a explicação de Jesus, refletir sobre o acolhimento do Evangelho e avaliar os aspectos externos que contribuem ou não para a propagação do Evangelho. Esse é o objetivo da nossa lição hoje. Antes de nós começarmos, eu gostaria de orar com vocês. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é quem tem cuidado de nós, o Senhor é quem semeia a boa semente, é quem revela os teus tesouros e mistérios para aqueles que te amam, para aqueles que te buscam de coração. E é por isso que invocamos o teu nome nesse instante, Deus. Porque nós não temos a capacidade de entender por nós mesmos, mas nós temos o desejo no nosso coração de buscar ao Senhor, entender a tua palavra e descobrirmos nela tesouros. Então nos ajuda nesse instante, Pai, a estudarmos, a entendermos o texto bíblico e a aplicarmos na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O texto ele se encontra lá em Mateus 13, do 1 ao 23. Eu vou pegar o texto bíblico. Eu não colei ele aqui para nós podermos acompanhar. Eu vou colocar. Eu vou ler o texto na versão transformadora. Tá? Mateus, capítulo 13,
do 1 ao 23. Diz assim: mais tarde naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas, como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não houve muita terra. E não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra... Nossa, eu estou lendo de novo. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita de 30, 60 e até 100 maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mais do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem. E nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que eu faço, não compreenderão. Pois o coração desse povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E as que caírem em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. É até o 23. Eu vou fazer uma ressalva daqui a pouco. Opa, eu estou eximindo errado. Eu vou fazer uma ressalva daqui a pouco em outro texto bíblico, mas a gente vai vendo versículo a versículo. Esse é o texto que a gente vai estudar hoje. E o que a gente pretende com ele é entender a questão da semente, entender por que Jesus falava por parábolas, entender também e meditar em que tipo de qualidade, que qualidade de terra tem sido, né, o nosso coração para a semente que Deus tem lançado. A gente vai começar então a análise do texto. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar.
Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Quando a gente vê um texto como esse, a gente passa batido, né? A gente passa sem meditar no que isso significa. Jesus era um homem que ele falava a um público, aonde ele estivesse, né, aonde ele estava, sempre se ajuntava uma grande multidão, ou com interesse no que ele falava. Mais tarde a gente vê o interesse nos milagres que ele fazia, né? Então ele estava sempre rodeado por uma grande multidão, pessoas que vinham de todos os lugares e que às vezes se assentavam por horas e horas para ouvi-lo falar. Isso é interessante porque no momento que a gente está vivendo de isolamento hoje, talvez isso não pareça importante, né? Mas o que é uma pessoa não ter tempo para si mesma, né? A gente vê que Jesus está sempre atendendo pessoas, né? Imagina a vida de um médico, por exemplo. A vida de um médico, ele passa horas e horas ali fazendo o plantão dele. Nesse período de pandemia, os médicos estão fazendo, às vezes trabalhando 24 horas, porque as pessoas precisam de atendimento, né? Eu tô não só no Brasil, mas em todo o mundo, com os casos de doença por conta desse vírus. Imagine Jesus. Essa passagem mostra isso aí, mostra que Jesus estava sempre ocupado, na verdade, com o povo, né? Fazendo milagres. Ele nunca tinha paz aonde ele ia. Eu digo paz no sentido de aonde ele estivesse, sempre tinha um ajuntamento de pessoas, né? E a multidão o cercou ali. Ele entrou num barco para poder talvez até ter uma visibilidade maior e começou a ensinar o povo que estava na praia. E aí ele começa a contar uma parábola. Uma parábola, na verdade, é uma história, né? Onde alguma lição ou verdade está contida nessa história. Então ele começa a contar a parábola do semeador. Ele conta: um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Então a gente consegue imaginar a cena aqui do lavrador jogando as sementes, né, na terra, e algumas se perdendo à beira do caminho. E aí, como não havia terra para ela germinar, enfim, as aves do céu vinham e se alimentavam das sementes. Então as sementes não produziam absolutamente nada. A partir do versículo 5 a gente tem outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Então mostra a mesma qualidade da semente, o mesmo tipo de semente caindo num outro tipo de solo, onde houve até o momento em que a semente germinou, mas por conta do calor do sol e pela semente não ter raiz profunda, né, a planta logo se secou. Então a semente também não gerou nenhum tipo de fruto. No versículo 7 ele conta: outras sementes caíram entre espinhos e cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil, produzindo uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Eu vou voltar depois para a gente falar a respeito de cada uma delas e ouvindo a explicação de Jesus, fazendo uma comparação. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Aí, a minha esposa está me lembrando aqui para não esquecer da hora. Muito bem. Por que é que Jesus usa parábolas para falar com o povo? Essa é a primeira questão que eu queria levantar aqui. Deixa eu só voltar aqui na página para ver se vocês estão escrevendo alguma coisa. Aqui.
Então, a minha primeira pergunta para vocês, eu sei que o texto responde, mas a questão é, se Jesus queria que as pessoas elas se convertessem, né, e elas se voltassem para Deus, por que é que ele usa parábolas? Ele podia chegar e dizer exatamente o que ele queria. Ele podia explicar o que é o reino do céu e as verdades eternas sem usar parábolas. Ele poderia dizer diretamente. Aí minha pergunta, por que ele não faz isso? Por que ele escolhe contar essas histórias que as pessoas não entendiam? A gente vê no texto, a gente leu ele completo, que as pessoas não entendiam a história. Nem mesmo os discípulos entendiam. Até porque os discípulos perguntavam qual era a interpretação da história depois. Eu já ouvi pregações em que as pessoas diziam que Jesus usava parábola porque ele queria fazer com que o povo mais simples entendesse as verdades eternas, né? Mas aqui a gente vê os próprios discípulos dele, eles não entendiam. Então eles perguntavam para Jesus o que aquela verdade em si, o que aquela história queria dizer. Eles chamavam Jesus à parte e Jesus explicava para os seus discípulos, né? Aí eu fico com esse questionamento, eu queria jogar isso para vocês. Por que é assim? Vocês já pensaram a respeito disso? Por que Deus não diz as coisas de uma forma direta? Ele chega e fala, olha, vai acontecer isso, o diabo ele faz esse tipo de coisa, você tem que ter... Ele não diz nada assim tão direto. Ele usa essas ilustrações. A gente tem que lembrar que o reino dos céus, né, aqui nessa terra, o reino de Cristo é um reino invisível. É um reino não perceptível. Jesus Cristo, quando nos disse que ele nos transportou, né, nós estávamos nas trevas, mas a partir do Filho nós somos transportados para o seu reino de luz. Isso não acontece de forma visível. Então, é natural que Deus continue usando essa congruência, essa consistência de não deixar as coisas tão visíveis assim. Deus ele já faz um filtro aqui, porque para pescar filhos de Deus é necessário usar uma isca, que é a palavra de Deus, que é adequada para os filhos de Deus, né? A Bíblia diz que não é possível enganar a Deus e não é possível e de Deus não se zomba. Então, quando a gente vê um texto onde Jesus escolhe contar uma história através de uma parábola, ele está contando uma verdade eterna, ele está contando segredos eternos, ele está utilizando de uma historinha para ilustrar algo poderosíssimo, que é a questão, no nosso caso aqui, de um lavrador, né, um lavrador que sai para semear e ele mostra, ele não fala sobre diferenças da semente, é a mesma semente, mas ele fala de diferentes solos em diferentes situações. E a partir daí ele está explicando que a semente é a mesma e que o que vai gerar ou não a diferença do fruto é a qualidade da terra. Mas até então, o que isso tem a ver com as verdades espirituais, né? Antes da gente ir para isso, eu acho interessante a gente continuar falando um pouco dessa questão lá do uso de parábolas. Jesus ele responde para os discípulos da seguinte forma, e eu acho um pouco duro isso. A vocês, aos discípulos, é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Aí ele vai explicar para nós qual texto bíblico que ele está cumprindo aqui, né?
Aí ele diz assim, olha, é por isso que uso parábolas. Eles olham, quer dizer, eles olham as verdades eternas contidas nas parábolas, mas não veem. Escutam as verdades eternas, mas não ouvem nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando ouvirem o que faço, não compreenderão. Agora, por que é que isso acontece? Se Jesus veio salvar a todos, por que é que isso acontece? A Bíblia não diz que ele veio salvar a todos, mas que ele veio salvar muitos, né? Não vou entrar aqui em predestinação, mas é importante que a gente saiba que nem todos serão salvos, né? Agora, por que essas pessoas não conseguem entender? Porque o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem e seu coração não entende. E não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. É importante também dizer mais uma vez que os próprios discípulos de Jesus também não entenderam, por isso perguntaram para o mestre. Então, a gente entende que os seus discípulos também não tinham olhos para ver e nem ouvidos para ouvir. Não nesse momento. E o próprio Evangelho acaba deixando isso claro depois que acontece todo o cumprimento das Escrituras, que muitas coisas os discípulos vão entender depois que Jesus ressuscita, né? Enfim, então qual é a causa disso? O coração desse povo está endurecido. Então eles não vão ouvir e também não vão ver. E Jesus acaba colocando também, né, dizendo para ele: felizes, porém, são seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. Eu acabei de dizer que os discípulos não entendiam isso, mas Jesus disse aqui, olha, felizes, porém, são seus olhos. Está falando para os discípulos, né? São seus olhos, pois eles veem, seus ouvidos, pois eles ouvem. Por que os olhos deles veem e os ouvidos deles ouvem? Porque eles têm um mestre que explica a parábola. Então eles conseguem entender. Eles têm alguém que daqui a pouco vai perguntar, escuta, o que significa? E esse alguém vai dizer, agora ouçam a explicação sobre o lavrador que saiu para semear. Jesus está ensinando os seus discípulos, está abrindo os olhos dos seus discípulos e abrindo os ouvidos dos seus discípulos. É ele quem está ensinando. E o que isso tem a ver conosco, né? Se nós não temos a presença hoje corpórea de Cristo aqui na Terra. Cristo foi elevado aos céus, assunto aos céus, e nós não temos a presença dele aqui. Mas nós temos alguém que foi enviado por ele, que é o Espírito Santo de Deus. E que é ele que nos guia a toda a verdade, né? É ele que nos revela a verdade. É ele quem faz com que os nossos olhos se abram e vejam, e os nossos ouvidos se abram e ouçam, né? Eu quero voltar nos versículos anteriores. Opa, aqui. E quero ver com vocês a explicação ponto a ponto. Então aqui a gente tem: um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Aí tem no versículo 19 a explicação de Jesus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então, o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Esses são aqueles que realmente leem a palavra de Deus como se ela fosse qualquer coisa. Por que é importante nós não tratarmos o santo como profano? Por que é importante a gente tratar a palavra de Deus com reverência? Porque se você não trata a palavra de Deus dessa forma, como um tesouro, os seus olhos não entendem o que você lê. Você lê com o intelecto,
Você entende com a mente, mas você não consegue compreender com o coração. Então ele está dizendo aqui, são essas pessoas que ouvem a mensagem e para elas é tão superficial, porque elas não têm uma visão profunda, que o maligno vem e arranca aquilo que foi semeado ali. A semente é da mesma qualidade, mas a terra não é própria. Então o maligno vem e arranca a semente. É a pessoa que entende com o intelecto, que lê, né? Mas ela não consegue, o coração não entende, não desce para o coração, é só algo racional, né? E a palavra de Deus a gente já sabe que, por mais racional que ela seja, ela tem um poder espiritual, né? Ela não é só razão, ela não é só emoção, ela é espiritual, ela é espírito mesmo. E é poder de Deus. Aqui ele fala, outras sementes caíram em solo rochoso, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Obrigado. Aguinha. Germinaram rapidamente. Ops. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Esse tipo de solo a gente já conhece melhor, né? A gente já é mais comum para a gente, né? Ele está explicando aqui, ó. Jesus explica para os discípulos essa parte. Ele diz, ó, as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. A gente conhece muito bem essa. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, que vem para a igreja, e você percebe que é uma alegria verdadeira, que ela realmente ouve a palavra e entende o que é dito, e aquilo traz alegria. Mas ela ainda não consegue colocar essa palavra em prática, né? Quando as aflições começam a aparecer. São pessoas que não estão preparadas para sofrer pelo Evangelho. É comum ouvir dessas pessoas, né? Eu não estou dizendo que eu seja diferente delas no sentido de ser sensível ao sofrimento, né? Mas o ponto é, essas pessoas, elas dizem assim, por que Deus permitiu uma coisa dessa? Por que Deus fez isso comigo? Né? E cedo elas acabam desanimando. Ou então, é o tipo de pessoa que quando ela tem que escolher, tomar uma decisão, né, baseado na palavra de Deus, e aquilo vai custar algo a ela, porque ela está sofrendo perseguição por conta da palavra, ela desanima também. Porque ela não consegue colocar a palavra de Deus em prática e tratá-la com essa reverência que ela exige. A gente vai ver daqui a pouquinho um desses pontos, que é você tratar a palavra de Deus como um tesouro, né? E que é isso que Deus espera, na verdade, daqueles que realmente o buscam, né? A gente tem uma passagem lá no Velho Testamento que fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, ele exige algumas coisas. Dentre elas, esse desejo de buscar. Eu sei que o Espírito Santo é quem traz esse desejo a nós de buscar ao Senhor assim de forma plena. Mas o que eu quero pontuar aqui é quando a palavra de Deus ela é tratada como um tesouro, quando a palavra de Deus ela é tratada como algo importante, né? E ela é buscada de forma profunda, Deus não se nega a se revelar. Porque ele diz isso, né? Ele diz que quando a gente buscá-lo de todo o coração, a gente vai encontrar. Quando você buscar e se inculcar com a palavra de Deus de fato, né? E buscar discernimento, Senhor, o que significa isso, Deus vai revelar a palavra. Deus vai nos ensinar através da palavra. O pastor Maldo escreveu aqui, o processo de discipulado faz com que as raízes se aprofundem um pouco mais. Sim, exatamente.
O discipulado é importante por isso. O discipulado não é só o ensino da palavra de Deus, mas é o acompanhamento do discípulo, o acompanhamento daquele que está aprendendo assim, passo a passo, né? Você dizer para ele, olha, é assim que você coloca em prática a palavra de Deus. Nesse caso aqui, ó, essa palavra na Bíblia é pertinente ao que está acontecendo com você nesse instante. É a gente ter o discernimento de quando utilizar determinados pontos da Escritura. E não distorcer a Escritura a nosso bel prazer. Olha, eu quero isso, então vou dar uma distorcida aqui para fazer isso funcionar do jeito que eu quero. É realmente entender a palavra, buscar o discernimento de como utilizá-la de forma sábia, né? E Deus, a Bíblia diz que quando a gente pede sabedoria, Deus, ele não se nega. Ele não nega a sabedoria, porque ele sabe que a sabedoria é algo bom, né? Então a gente não está buscando sabedoria pelo nosso bel prazer, mas a gente está buscando sabedoria para agradá-lo mais. Então, a semente lançada aqui, que não tem raízes profundas, ela não consegue resistir ao sofrimento. O que eu quero dizer com isso é, se no teu coração você não estou dizendo que você cogitou abandonar, mas se em algum momento alguém que você conhece ou você mesmo já se desviou do caminho do Senhor por um instante, ou numa fase da sua vida, é porque a palavra de Deus ainda não tinha raízes profundas. A semente estava lá, mas ela não tinha raízes profundas. Então ela não era, ela era vulnerável ao sofrimento. É isso aqui que a gente está vendo. A gente consegue perceber que isso aqui no nosso dia a dia, né, ver pessoas assim é mais comum. A pessoa começa bem, se alegra, a alegria dela é genuína, mas ela simplesmente, quando a coisa aperta, ela volta atrás, ela não se mantém. Ok? Aí Jesus vai falar também de uma outra semente, perdão, de uma outra qualidade de terra. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram os brotos. Então a terra era própria, porque a semente ela brotou. Só que nesse mesmo lugar existiam espinhos. A semente anterior, a terra anterior que a gente viu, a terra rochosa, era pessoas que não suportavam as aflições e as perseguições por causa da palavra de Deus. Aqui a gente vai ver que a interpretação é um pouquinho diferente. Deus coloca as aflições, né, da vida mesmo, do nosso cotidiano, como sendo esses espinhos, os cuidados dessa vida. Vamos dar uma olhada. Olha a explicação de Jesus. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. O que isso quer dizer é, a pessoa faz uma conta, ela recebe a semente ela cai em terra, entre aspas, fértil, né? Só que ela é sufocada porque nessa terra tem espinhos. Nesse mesmo solo ali tem espinhos que vão sufocar a semente. Então o problema aqui não é a terra. O problema aqui é que na casa tem outra pessoa que manda. Embora a semente foi lançada no coração, dentro dessa casa já tem um dono, um rei. E esse rei não cede espaço, que é a idolatria. A gente está vendo aqui uma terra idólatra. Uma terra que coloca acima, né, da semente, ela valoriza mais as preocupações dessa vida. Ela valoriza mais a sedução que a riqueza causa nela. A riqueza a seduz. A riqueza é o seu Deus. E dessa forma a semente não produz fruto algum. Porque não se pode servir a dois senhores. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Aqui eu acabei colocando o verso 23, que explica também a terra fértil. Eu vou seguir um pouquinho aqui e a gente volta para ver da terra fértil, que eu acabei não colocando no outro ali. Ops.
Faltou aqui a terra fértil. Ah, não, tá aqui. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele fala aqui da última terra que recebeu o mesmo tipo de semente. É a terra fértil. Ela não tem espinhos, ela não tem pedregulhos, ela é uma terra fofa, onde a semente consegue criar raízes, né? Ela consegue germinar e criar raízes. Então, nesse tipo de solo, ela produz. Nesse tipo de solo fértil, ele dá uma colheita de, às vezes, 60, 30, né? Ou até 100 vezes mais a quantidade de semente lançada. Tá? E no final aqui, no verso 9, ele diz: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção, né? Então, quem tem esse solo fértil? Quem são essas pessoas que têm o coração com solo fértil? Elas entendem a mensagem. São pessoas que elas não sentem a mensagem, elas entendem, elas sentem e elas vivem. A gente vai ver aqui como é que funciona esse solo fértil, né? Quando Jesus fala que ele fala por meio de parábolas para que as pessoas não entendam, a gente até viu isso. O porquê? Porque o reino dos céus, isso é uma outra parábola que ele conta, é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. O que isso significa é: Deus não divide. Quem quer ter um coração como terra fértil tem que saber que Deus não divide. Deus, ele não divide o seu senhorio com mais ninguém. Nem com o diabo, nem com o mamon, nem com as aflições da vida, nem com a dor, nem com o sofrimento e nem comigo mesmo. Por isso que quando nós nos rendemos a Cristo de verdade, nós reconhecemos Jesus Cristo não só como o nosso Salvador, mas o nosso Senhor. Então é Ele quem manda. E nós só obedecemos. E isso quanto custa? Quanto custa viver o Evangelho? Quanto custa ser uma terra fértil onde a semente pode criar raízes e dar muito fruto? Quanto custa? Para sermos terra fértil, custa tudo. Deus está dizendo, custa a sua vida, a nossa vida. Por isso que outra passagem bíblica muito comum e que a gente tem que trazer à tona agora é: aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. E aquele que perder a sua vida por minha causa, assim Jesus Cristo diz, vai ganhá-la. Então, nos custa tudo. Sermos terra fértil nos custa absolutamente tudo. E é por isso que o povo não entendia, né? O coração estava endurecido por uma série de razões que a gente já viu, pela qualidade do solo, né? E vai, Lili. Pela qualidade do solo. Até me perdi aqui. Vou tomar um pouco d'água. Então, sermos servos de Deus nos custa tudo. Deus não quer ser buscado de qualquer maneira. Deus não quer que a gente trate a palavra dele de qualquer maneira, né? É por isso que ele diz também, ele diz para Davi. Davi foi um homem que todos nós somos amados por Deus, mas Davi parece ter uma forma bem peculiar de corresponder ao amor de Deus. Ele correspondeu ao amor de Deus com obediência, uma obediência assim extrema para agradar a Deus. Ele seguia ordens
né, de Deus. A gente vê Samuel, como a gente falou na outra escola bíblica do Salmo 23, Samuel, ele colocava as preocupações dele diante de Deus, ele orava ao Senhor, ele orou ao Senhor quando o povo o rejeitou. E Deus, né, olha que sensibilidade, ele foi levar a Deus uma queixa. Ele não foi falar mal do povo, ele foi dizer como se sentia diante de Deus. Então Deus quer uma relação profunda, uma relação de intimidade profunda. Esses que têm esse tipo de intimidade com Deus, esses que realmente percebem que não podem tratar a palavra de Deus de qualquer maneira, é esses que Deus, próprio Cristo diz, benditos do meu Pai, né? Quando ele quando a gente vê aquela cena de Cristo separando, né, a esquerda e a direita, né? A direita, os benditos, né, do meu Pai, e a esquerda, aqueles que ele diz, ó, afastai-vos, apartai-vos de mim, né, eu não vos conheço. Não há uma intimidade real, não há um conhecer de intimidade mesmo, né? Então, não se pode tratar a palavra de Deus de qualquer forma. Ela deve ser tratada como um tesouro escondido. Quando a gente começa a se encucar com a palavra de Deus e começa a tratá-la de fato como um tesouro, né? Que você pode tirar lições e coisas para o seu dia a dia, coisas para a sua vida prática, né? Que ela responde a todas as situações que a gente precisa de um aconselhamento ou precisa de uma direção, ela é aplicável. A gente só precisa ter o discernimento do Espírito e a direção dele para sabermos como aplicar cada palavra em cada situação. Ok? Vamos ver aqui. Bom, e o ponto final disso é a gente ressaltar como são felizes os que têm olhos e veem, e como são felizes aqueles que têm ouvidos e ouvem. Jesus está dizendo isso, né? E ele diz o seguinte, talvez eu já pensei nisso há um tempo atrás, eu disse, Senhor, eu nasci na época errada. Eu devia ter nascido um tempo atrás. Como eu gostaria de ter nascido naquela época que o Senhor estava aqui na Terra, né? Aquela coisa. Acho que todo mundo já pensou em algo desse tipo, né? E aqui a gente vê num texto Jesus dizendo, eu lhes digo a verdade. Ele estava falando para os seus discípulos, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. E eu fico pensando, quantas pessoas quiseram ter a oportunidade de ter uma visão clara do que o Evangelho significa, do que Deus ia fazer, do plano eterno de Deus, e não puderam. Quantas pessoas lá atrás, no Velho Testamento, tiveram visões, profetas que tiveram visões, mas que não entendiam exatamente o que era aquilo. Eu me lembro da profecia de Daniel, que Daniel jejuou porque ele queria a revelação da profecia, mas Daniel viu por, como é que eu vou dizer, por símbolos o que iria acontecer. Nós hoje estamos vivendo isso, vivendo uma época em que um vírus se proliferou no mundo inteiro. Em pouquíssimo tempo, esse vírus viajou continentes e chegou à América. E um ser invisível para nós, a gente é invisível a olho nu, a gente não sabe exatamente como ainda é essa transmissão. Tem até alguns que estão dizendo que até pela fala, né, esse vírus pode ser contraído. Isso a Bíblia já diz há muito tempo atrás que iria acontecer. Pandemias, isso já é dito. Muitas pessoas desejaram ver o cumprimento da palavra e não viram. Imagine Isaías profetizando
e tudo que ele profetizou acontecer depois de uma porção de tempo. Se eu não me engano, Deus estava mais de 400, acho que é 400 anos, se eu não me engano, sem falar com o povo quando João Batista foi enviado. Não tenho muita certeza disso, mas de fato Deus ficou em silêncio um tempo. Então imagine o tempo que Isaías profetizou e o tempo em que todas as coisas começaram a se cumprir com relação ao Messias. E hoje nós temos uma Bíblia que ela não precisa ser em papel, a gente tem no celular. Pessoas do mundo inteiro podem acessar essa palavra através do celular e ver e ler o que Jesus explicava para os seus discípulos em secreto. E não só isso, nós temos também acesso, o que no passado não era possível, ao Espírito de Deus habitando em nós. Não sobre nós como era na época dos profetas, mas habitando mesmo em nós. Esse Espírito que fala conosco e esse Espírito que nos explica as Escrituras. É óbvio que às vezes pode acontecer de você ler um texto bíblico, não entender e precisar de ajuda do seu líder, do seu pastor, ou você pesquisar na internet e mesmo assim ficar em dúvida. Ou às vezes você tem um comentário bíblico onde você pega a Bíblia comentada versículo a versículo e pega os comentários de alguém que já gastou tempo ali, né, de estudo. A gente tem hoje, eu gosto muito daquele Charles Spurgeon, os livros, a gente tem acesso aos livros desse cara hoje. É como quando você lê um livro desse, é como se você estivesse conversando com alguém que nasceu há muito tempo atrás. O cara já morreu, mas a voz dele está ali. É como se você estivesse conversando mesmo com alguém, onde você pudesse trocar ideias, né? Tudo bem que é mais você receber a ideia, pensar consigo mesmo, do que instruir a pessoa, mas você tem acesso a isso. No passado não era assim. O conhecimento cresceu demais. O que eu quero dizer com isso? Hoje todos têm acesso. E a palavra de Deus não é tratada de uma forma santa, porque a gente tem acesso. Só que para aqueles que têm olhos e ouvidos, que ouvem e que veem, Deus tem nessa palavra tesouros de verdade para revelar. Vida prática com Deus, para de fato ensinar. Coisas ocultas desde a fundação do mundo. É isso que Jesus Cristo está ensinando com essa parábola e com as parábolas, as coisas eternas. Amém? A conclusão que a gente chega com essa lição, ela é bem simples. Na verdade, são mais perguntas do que conclusões. É para nos fazer pensar. Que tipo de terra é o nosso coração? Será que temos nos inculcado com a palavra de Deus e meditado nela de dia e de noite? Será que temos buscado os tesouros do Senhor? Será que estamos dispostos a entregar tudo, perder a nossa vida, né, para comprar o campo, que é viver em Cristo? A gente viu que não é possível servir a dois senhores. Não é possível ter exceções. O Evangelho nos custa tudo. Mas a própria Bíblia diz, né, Jesus dizendo que é a palavra viva. Felizes são esses que entendem. Felizes são esses que ouvem de fato. Então, que você fique com essa palavra. E eu queria abrir agora, se alguém tiver algum questionamento sobre o texto que a gente discorreu, sobre o que a gente, né, falou, a gente tem um momentinho aqui para perguntas. Alguém queria fazer alguma colocação aqui no chat?
até agora que eu estou vendo mensagem aqui, ó. Pastor Mauro, Flávio, Ellen Flávio, a Pastor Val, Bibi Duda, Sandra Flexa, Jonas. Tem alguém que tem alguma pergunta? Vocês estão me ouvindo pelo menos? Escreve no chat aí. Dá um amém no chat. Estou escrevendo aí. Ah, muito bem. Vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma colocação? Querem escrever algum texto sobre essa questão da qualidade da terra? A gente tem alguns minutinhos ainda. Então, amém, queridos. Que Deus abençoe vocês. Que a gente, a partir desse texto, desse estudo que a gente viu, a gente trate a palavra de Deus como um tesouro mesmo. Que a gente procure meditar nela, como Davi fazia, meditava de dia e de noite, tirava dela tesouros, se orientava através dela, né, e obedecia a Deus. Eu acho que essa é a principal lição que a gente tem, é viver como Davi. Eu estou lendo o Velho Testamento junto com as crianças, e agora elas não estão lendo mais, estão lendo um novo, mas eu comecei a ler com elas, né, e eu percebo isso, que Davi foi um homem bem peculiar, e que a gente possa ser da mesma forma, né? Então eu gostaria só de orar com vocês rapidamente e nós encerramos. Uma coisa que eu queria dizer a gente tem colocado no final de cada vídeo a questão lá da conta da igreja, né? Se você tem o seu dízimo, a sua oferta, você sabe que a gente não o pastor Val, ele é um pastor diferenciado, ele é um homem sábio, de fato, temente a Deus, ele não prega teologia da prosperidade, não prega interesse financeiro, não faz esse tipo de... A gente sabe disso, né? Isso é bem importante porque nessa época a gente vive um momento em que as pessoas elas se preocupam com os cuidados dessa vida, né? Como a gente viu lá. Mas de qualquer forma, né, de fato, o pastor Val também ensina que a oferta, o dízimo, eles são bíblicos e você tem que ser fiel e fazer isso com alegria, né? Deus não faz barganhas. Então você tem visto o número da conta da igreja, você não precisa ir até a igreja se você não quiser. Eu mesmo não estou indo, né, à igreja por conta da questão da pandemia e do isolamento. Estou trabalhando de casa. Então se atente a isso, né? Faça a sua transferência bancária ou entre em contato, ok? Vamos dar manutenção à obra de Deus. Eu queria orar com você para nós encerrarmos. Senhor, a gente nesse instante ministrou a Tua palavra, nós olhamos versículo a versículo, não foi uma análise extremamente profunda, mas foi uma análise bíblica, reta, sem distorção. Porque queremos de fato agradar ao Senhor e queremos de verdade aprender do Senhor e nos entregar mesmo.
fazemos a tua vontade de todo o nosso coração e te obedecemos como Davi te obedeceu. E nós sabemos que isso só é possível através do teu Espírito Santo. Então que teu Espírito Santo pegue cada versículo que nós estudamos e que ele grave no nosso coração, para que a gente saiba, Deus, que o tipo de terra que nós somos e que a gente seja feliz, porque os nossos olhos veem e os nossos ouvidos ouvem. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Queridos, que Deus os abençoe. E é isso. Amém.